Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição. Empresa terceirizada da Prefeitura não realiza pagamentos dos contratos. Diretora da 17ª Regional de Saúde fala sobre os leitos de UTI e o combate ao Covid-19. Moradores da Rua Almeida Porto pedem por lombadas. E ainda, países retomam gradativamente as atividades após a pandemia do Covid-19. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é nossa terça-feira, dia 7 de julho de 2020, ainda vivendo um período de muita insegurança, com muitos casos de dengue e também de Covid-19. Aqui na cidade de Rolândia, o comércio está com as portas fechadas devido a um decreto do governo do estado. A prefeitura aqui da cidade de Rolândia também reafirmou o decreto do governador, mantendo as portas fechadas do comércio até o dia 20. Segundo o decreto estadual, seguiria até dia 15, mas segundo o decreto municipal, segue até o dia 20 deste mês o fechamento do comércio. Por outro lado, as gigantescas filas continuam aglomerando muita gente na frente das agências bancárias, nos supermercados, nos ônibus amarelinho e em alguns outros locais que não têm recebido a vigilância, ou seja, a fiscalização. Infelizmente, mais uma vez, o comércio da nossa cidade é penalizado, fecham-se as portas, mas os focos da aglomeração, do contágio da doença continua. E os nossos governadores, prefeitos, deputados, nossos representantes políticos não foram capazes de manter a ordem, de determinar as coisas certas para se eliminar a Covid-19. Dentro dos decretos, permitindo os supermercados ficarem com as portas abertas, acabam provocando uma revolta ainda maior dos pequenos comerciantes. Afinal de contas, todos os supermercados, mesmo os pequenos, vendem roupas, sapatos, eletroeletrônicos, entre outros, que não são essenciais. Aí seria justo para com os pequenos comerciantes? Infelizmente, isso tem acontecido não só aqui, mas em diversas outras localidades no nosso país. Ontem, segunda-feira, dia 6, por volta das 11h30 da noite, a Polícia Militar aqui de Rolândia recebeu um chamado, dando conta de um dano ao patrimônio. Segundo o solicitante, ele conseguiu ver, por meio das câmeras de segurança do seu estabelecimento, que havia um casal que estava danificando o muro que dá acesso à sua empresa. A empresa dele é de conserto de celulares. Eles queriam obter o acesso ao interior da loja. Em pouco tempo, ele chegou ao local e, na sequência, a viatura da polícia. No entanto, não foi possível deter ninguém, uma vez que o casal que foi visto na gravação não se encontrava mais no local. Agora, a Polícia Militar, de posse das imagens que foram gravadas pelo circuito interno, tentam fazer a localização das pessoas que estavam tentando adentrar a loja. Vamos conferir um breve resumo de informações aqui do estado do Paraná. Um adolescente foi apreendido com drogas nesta segunda-feira na zona norte de Londrina. Ele foi denunciado por tráfico. Na abordagem, ele fugiu e caiu em uma residência. Ele foi detido por desobediência, resistência e posse de entorpecentes. Na delegacia, houve uma nova denúncia, dizendo que ele tinha drogas em uma casa. Ao chegar no local, diversas substâncias foram encontradas. Um homem foi detido com cigarros contrabandeados nesta segunda-feira, na PR-239, saída de Assis Chateaubriand para Jesuítas. O condutor do veículo Jetta fugiu da equipe policial após uma tentativa de abordagem. Quando perdeu o controle da direção, atingiu um veículo Fiat Uno de uma empresa e capotou.
Um pouco mais à frente, ele perdeu o controle novamente, saiu da pista, atingiu um barranco e a canaleta e parou às margens da rodovia. O condutor do veículo Jetta foi detido em flagrante. Dentro do carro haviam várias caixas de cigarros contrabandeadas. O condutor do Uno foi socorrido pelo SAMU com auxílio da Defesa Civil e levado para o hospital com ferimentos moderados. A equipe da Polícia Rodoviária Estadual registrou esta ocorrência. Um casal foi preso durante a Operação Metrópolis, durante o patrulhamento na Rua Anápolis, no Cascavel Velho, em Cascavel. A equipe do choque da Polícia Militar abordou este casal na Rua Anápolis e durante a revista com eles foi encontrado um tablete de maconha e um revólver calibre 21. A mulher, de 23 anos, e o homem foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Entre hoje e amanhã, um ciclone extratropical pode atingir novamente o Paraná. O alerta foi feito pelo Sistema Meteorológico do Estado, o CIMEPAR, e segundo os meteorologistas, os transtornos serão menores do que os causados pelo temporal que atingiu o estado na última terça-feira, dia 30, pois o ciclone que se forma no Oceano Atlântico é menos intenso. A gente espera que realmente este outro ciclone possa passar bem longe da nossa cidade. A diretora da 17ª Regional de Saúde fala com exclusividade para a nossa equipe sobre os leitos de UTI da cidade de Londrina. Fala também sobre as consequências e combate ao Covid-19. No dia 30 de junho, o governador Ratinho Júnior decretou o fechamento de serviços não essenciais em 7 regiões do Paraná, entre elas a 17ª Regional de Saúde. A justificativa seriam os dados e os números da pandemia da Covid-19. O lockdown parcial, como foi chamado, foi uma das maneiras que o governo do estado encontrou para combater o avanço dos casos. Atualmente, a 17ª Regional representa 21 municípios, atendendo aproximadamente 1 milhão de pessoas. Entre esses municípios está Rolândia, que nessa segunda-feira, dia 6 de julho, começou a cumprir o decreto. Hoje conversamos com a diretora da 17ª Regional, Maria Lúcia. Segundo ela, a decisão do governador foi baseada na quantidade de vagas de UTI e a taxa de ocupação. Os dados que foram levados em consideração foram os dados que apareciam no dia 30 de junho. Então, quando a gente pensa em taxa de ocupação, mesmo no dia 30 de junho, a gente pensava numa taxa de ocupação de aproximadamente 43%. Né? Hoje, nós temos no HU uma taxa de ocupação em torno de 75%, aproximadamente. Tá? Sim. Então, assim, como é que o Estado se organizou, Carol? Ele fez o seguinte, ele constituiu uma rede paranaense. Então, ele pensou em regionais, ele pensou em macro-regionais, mas ele pensou em Estado do Paraná. Então, na 17ª Regional de Saúde, nós temos o HU. No HU ficou estabelecido que ele tem, nesse momento, em torno de 46 leitos de UTI exclusivos para pacientes COVID, mas com COVID suspeito ou confirmado. E ele tem mais os leitos de UTI geral. Além do HU, também foi contatado o OMPAR, Hospital da Providência, Jacarezinho, o Hospital Regional de Santo Antônio da Platina, né? O Hospital de Santa Casa de Vaiporã. Então, ou seja, o Estado pegou alguns hospitais que eram filantrópicos ou públicos, preferencialmente, e ao invés de fazer hospitais de campanha, que é a hora que você termina uma pandemia, você desmonta aquilo tudo, ele escolheu fazer uma ocupação dos leitos que já estavam disponíveis.
Até agora, no HU, Hospital Referência, são 46 vagas de UTI e 76 vagas na enfermaria. Segundo a diretora, uma ocupação de 43% e 75%. Números que mudam constantemente de acordo com a estabilidade ou avanço dos casos. Como o agravamento da Covid-19 pode ser rápido, por isso existe a necessidade de vagas de UTIs na região. Aí ele interna num leito de enfermaria, só que ele agrava muito rapidamente. Então, muito rapidamente, ele pode precisar de um leito de UTI. Por isso que ele sempre vai precisar internar num local onde eu tenho leito de enfermaria, porque ele também não vai ficar na UTI o tempo todo, mas eu preciso ter o leito de UTI próximo, porque nem sempre é possível transportá-lo de um lugar para o outro. Para que o governo do estado tomasse medidas mais rígidas, foi adotado o seguinte critério: a cada 100 mil habitantes, 6 mortes. Londrina tem índices de 12 mortes para cada 100 mil habitantes. Outra justificativa do governo do estado foi a falta de medicamentos e insumos para o atendimento da Covid-19. Segundo a diretora, atualmente não existe falta, mas isso pode mudar de acordo com a demanda dos casos e que, nesse momento, o acesso a esses produtos está limitado e tem alto custo devido à pandemia. Com esse aumento significativo, a gente não tem tido possibilidade de reposição, porque eles não têm existido basicamente no planeta Terra, né? Quase como as máscaras e os EPIs no começo, né? Então, o hospital, ele tem o dinheiro, o Estado tem o dinheiro para comprar, mas a empresa não tem prazo para entregar. A diretora afirmou também que são feitos 800 testes SUAB por semana e que o tempo para o resultado são de 3 dias. Em Rolândia, onde o índice de testes é baixo, a diretora esclareceu que novos testes podem ser solicitados pela prefeitura. Se porventura Rolândia tiver um problema de falta de teste, ele pode entrar em contato com a nossa vigilância epidemiológica aqui e a gente libera, tá? Trabalhador da área da saúde, trabalhador de segurança, eles têm prioridade. Agora também nós vamos receber um volume maior de testes, não sei te dizer exatamente quando, né? Mas assim, para a testagem de todos os idosos, assim como de todos os trabalhadores de instituições de longa permanência e de frigoríficos, que são locais que se você tiver um surto, a gente passa a ter grandes problemas, né? Pela proximidade das pessoas e, no caso das instituições de longa permanência, também pela imunidade. Mas, nesse momento, os testes são suficientes, Caroline, para a testagem dos trabalhadores da segurança, dos trabalhadores da área da saúde. Tá? Para a diretora, o aumento nos casos do Paraná, especificamente na 17ª Regional, se dá por 2 fatores: aumento dos testes e a flexibilização das medidas de isolamento. A gente só tem uma medida que a gente pode tomar, é o afastamento das pessoas. Não tem outra, Carol. É a única medida que nós temos, que você não tem remédio, você não tem vacina, você não, sabe assim, você não tem nada específico, você só pode afastar as pessoas. Por que o que levou o nível central a decretar isso para a 17ª e outras 6 regionais? Então, foi essa questão da taxa de ocupação, foi a questão do número de casos. Por exemplo, da semana passada para esta, Carol, nós tivemos 200 novos casos na 17ª. Então, a gente vinha num caminhar, de repente nós tínhamos 700 casos, hoje nós temos quase 1000 casos. Então, assim, essa taxa, essa incidência, que a gente chama que é o número de casos novos a cada 100 mil habitantes, ela começou a crescer de uma maneira muito assustadora. Sobre o decreto para o fechamento dos serviços não essenciais, a diretora disse que se sensibiliza com os comerciantes, mas que as medidas são necessárias. Para ela, o principal objetivo é não colocar o sistema de saúde em colapso, como aconteceu em outros estados. Nenhum sistema de saúde consegue atender de forma digna uma grande demanda de infectados. Qual é o grande X, né? O grande desafio disso, que as pessoas não podem adoecer todas de uma vez.
Nós temos que, se tivermos que adoecer, irmos adoecendo gradativamente. E se tivermos que morrer, Caroline, ou eu ou você, que a gente morra com leito, bem cuidado, com dignidade e não como que tem acontecido em outros estados ou até o que a gente viu que aconteceu em outros países. Então, assim, a gente enxerga com muita sensibilidade, com muita solidariedade. Nenhum de nós queria viver isso de jeito nenhum. Todos nós estamos de luto, não estamos, Caroline, assim, porque todos nós perdemos coisas, ou perdemos pessoas que gostamos, ou pessoas que admiramos, o convívio familiar, o convívio com os amigos, a possibilidade de ir e vir, de usar batom, andar sem máscara, né? Então, todos nós perdemos coisas, desde as mais simples até as mais complexas. Então, a gente olha isso realmente com muita solidariedade, com muita compreensão, mas, infelizmente, Carol, neste momento, essa é a única saída que nós temos, né? Muito obrigada, Maria Lúcia, pelas informações. Esperamos outras vezes poder falar com ela, já que a 17ª Regional abrange também a cidade de Rolândia e todas as ações têm consequência também no nosso município. Nosso muito obrigado pelas informações e a gente vai mantendo você, nosso telespectador, sempre informado. Olha, o açougueiro Alain Borges, de 40 anos, teve a prisão decretada no início da noite desta segunda-feira, dia 6, por matar a facadas a sua ex-esposa, Sandra Mara Curti, de 43 anos, que chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas morreu horas depois na Santa Casa de Londrina. O acusado foi detido no local do crime, uma casa onde a mulher morava com os filhos, uma adolescente de 12 anos e um garoto de 8 anos. A residência fica na rua Angelina Travó de Siste, no bairro Cervejaria, zona leste de Londrina. Borges foi contido por vizinhos que ouviram o barulho da discussão e chamaram a polícia militar. Segundo o boletim de ocorrência, o homem prontamente confessou ter desferido as facadas. Nós agradecemos pelas informações do site O Bonde. Vamos conferir como está o nosso mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 5,36, o euro a R$ 6,05. E daqui a pouco você vai ver, a empresa terceirizada da Prefeitura não realiza pagamentos dos contratos. Consigo realizar meu implante dentário? Na Oral Sim, implante dentário é para todos. É para mim, é para você, é para toda a família. 31763000. Dentadura e ponte móvel nunca mais. Na Oral Sim, sorrir é para todos. Aqui é bom demais, menino. 31763000. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. O Locatelli tem o jardim mais bonito da cidade, desde folhagem às mais belas orquídeas, flores de diversas cores, belezas e aromas, para você presentear quem você mais ama todos os dias. Supermercados Locatelli, neste você pode confiar. E atenção nessa super novidade que a Imobiliária Lovato e Kolarovic tem para você. Se você quer comprar um imóvel, é uma ótima oportunidade para você. Um apartamento no edifício Munique, no Jardim Arnaldo Busato, com 2 quartos, área de lazer, vaga de garagem e excelente infraestrutura. Total segurança e conforto que você merece, com a garantia de morar bem da Imobiliária Lovato e Kolarovic. Não perca essa oportunidade. Entre em contato ainda hoje. Realize o seu sonho. Se você quer alugar imóveis residenciais ou comerciais ou fazer a compra e venda, lembre-se, a Imobiliária Lovato Kolarovic é onde você tem total segurança, tem o carinho de ser muito bem atendido tanto presencialmente quanto online. A Imobiliária Lovato Kolarovic também está à procura de alguém que tenha uma chácara, que tenha estrutura, como casa, água, energia, de preferência de 1 a 2 alqueires. Se você tem essa propriedade e quer vender, é só entrar em contato com a Imobiliária Lovato Kolarovic. A empresa terceirizada da Prefeitura, segundo informações, não tem cumprido com os seus contratos. Vamos ver.
sem FGTS, sem receber a rescisão. Essas são as reclamações das pessoas contratadas pela empresa terceirizada para prestar serviços à Prefeitura de Rolândia. O contrato de 5 milhões foi divulgado em fevereiro de 2020. Já no primeiro mês, os trabalhadores reclamavam da falta de pagamento, inclusive desvio de função. Na semana passada, ex-funcionários alegaram que a empresa também não realizava os depósitos de FGTS nem pagamento do salário família. A gente não recebeu o salário família, muita. Salário família, vale alimentação. Agora esse problema no fundo de garantia, a gente está indo lá no banco para perguntar o que aconteceu, porque todo mundo tá igual e ninguém sacou nada. Tem gente que não recebeu o salário família, tem gente que não pegou o vale alimentação do mês passado. O vale alimentação do mês passado ninguém pegou, eu não peguei, ninguém pegou. Tem gente que não pegou o vale alimentação do primeiro mês de serviço. Tudo enrolado, Cris. Agora tá dando esse negócio aí do fundo de garantia. E eu tô esperando para sacar o fundo de garantia para mim dar entrada no seguro. Porque se você não sacar o fundo, você não consegue dar entrada no seguro. E eles não pagou o vale alimentação do mês passado, eles pagou só dos 15 dias. Em junho, entrevistamos o Eduardo, que denunciou a falta de pagamentos e o desvio de função. O meu cargo ali em carteira de trabalho seria motorista de carro de passeio, né? Enquanto eu estava trabalhando ali transportando pessoas suspeitas do Covid-19, né? Eu tinha que me paramentar para mim não me se infectar, como os demais também, né? É um registro totalmente errado com o cargo que eu exercia, né? Agora foi passado todos os motoristas ali como furgão ou veículo similar. Ainda em junho, outros trabalhadores contratados foram demitidos e reclamavam da falta de pagamento. Os funcionários estão desassistidos, eles ainda vão ter que gastar dinheiro com o advogado para receber esse valor. E além de gastar dinheiro com o advogado, ainda vão ficar sem o dinheiro. Já entra no descumprimento da lei, porque os 10 dias para o pagamento do acerto e a baixa da carteira já foi encerrado. Diante de tantas denúncias e irregularidades, munícipes e trabalhadores pedem respostas da empresa e também da prefeitura responsável pelo contrato. Que se essa empresa não está de acordo com os critérios que a prefeitura estabeleceu, que eles peguem essa licitação, dispensem essa empresa e coloquem a segunda colocada no contrato. A prefeitura deu alguma justificativa, né, que mesmo com essas irregularidades eles não tenham aí encerrado o contrato com a empresa? Elas falam que estão tentando negociar com a empresa, o que, no meu ponto de vista, é incoerente, porque é um negócio que demora muito tempo, né? Então, tem ali 6, 7 meses que a gente está tentando resolver os problemas com essa empresa e a gente percebe que a prefeitura, então, não toma uma atitude adequada. Hoje de manhã eu tive uma reunião, fui muito bem atendida, não tenho essa reclamação, com o Celso Chequim, que é o chefe de administração pública, e o Paulo, que é o chefe de gabinete, e expus para ele todas as reclamações, porque são reclamações de pessoas que foram mandadas embora e de funcionárias que continuam na ativa, mas continuam sem receber os seus benefícios, que é o salário família, que é a maior reclamação, o depósito do FGTS e o salário alimentação. O auxílio alimentação. Essas pessoas, elas precisam ser contempladas pela íntegra do contrato. A gente viu ali naquelas mensagens, né, nessas denúncias através de áudio, é que essas pessoas, né, por terem esses direitos descumpridos, elas pensam em entrar na justiça contra a empresa, contra a prefeitura. Ou seja, vai onerar ainda mais os cofres públicos. Né? Onera os cofres públicos, elas falam isso, mas ao mesmo tempo eu tenho pessoas que me falam essa questão do medo de entrar na justiça e depois nunca mais ter um emprego. Então essas pessoas, elas estão se sentindo coagidas pelo poder público, né? Pelo poder que essa empresa tem na cidade, pelo poder que a política tem na nossa cidade. São pessoas que foram coagidas por esse emprego, elas dependem disso, elas precisam comer, elas têm família, elas só querem trabalhar e receber com dignidade. E isso foi tirado dela. Então as pessoas que precisam, que têm mais poder na comunidade, têm que ajudar. Precisa ajudar, porque são 30 famílias
que ficaram desempregadas, fora as que continuam trabalhando com seus direitos descumpridos e que a gente precisa de uma maior atenção para isso. Esse contrato entre a Prefeitura e essa empresa terceirizada, diante dessas irregularidades, pode ser revisto e encaminhado ao Ministério Público para que reveja essa situação? Eu pretendo que sim. Se num prazo de 10 dias eu perceber que a empresa não fez o pagamento adequado para essas mulheres, que elas estão sempre em contato comigo e que a Prefeitura não tomou providências, já que nós temos uma Câmara de Vereadores que está alheia a todo esse problema, a gente não vê nenhum vereador se manifestando a respeito disso, eu pretendo eu mesmo encaminhar. Muito obrigada, Cristina, pelas informações e vamos continuar acompanhando este caso. Hoje pela manhã nós tivemos aí o conhecimento de que houve uma reunião a portas fechadas na Prefeitura de Rolândia para discutir justamente este assunto. Assim que ficaram sabendo que nós já estávamos com a matéria sendo gravada e com todos os dados, eles correram para fazer aí a reunião fechada e a gente espera que realmente os contratos possam ser honrados, pagos, né, e que haja tudo uma transparência também. Afinal de contas, não só o Tribunal de Contas do Estado está de olho nas prefeituras, mas nós também, não é, Cristina? Muito obrigada mais uma vez a ela por todas as informações e vamos continuar acompanhando aí todos os passos. Policiais militares atendendo à determinação do governo aqui do Paraná para o fechamento do comércio em 8 regionais do estado, incluindo Londrina e Rolândia também, estão circulando nas ruas do centro da cidade e pedindo para que as lojas que estiverem abertas suspendam as suas atividades imediatamente. A multa para quem descumprir as medidas parte de R$ 2.132 e pode chegar a R$ 10.660 caso haja aglomeração no interior do estabelecimento. Portanto, se você é empresário lojista desta região, da 17ª Regional, saiba que se for pego com a loja aberta, pode haver multas e sanções penais. Moradores da Rua Almeida Porto pedem por lombadas. Vamos ver. Há 2 anos, os moradores da Rua Almeida Porto pedem uma lombada. O Pedro conta que um abaixo-assinado foi feito. O pedido da lombada é porque a rua tem grande fluxo de caminhões e carros e muitas vezes eles desrespeitam a velocidade permitida. O pessoal deixa a pista lá e passam aqui em alta velocidade, entendeu? Que não há velocidade compatível com o local. Hoje mesmo de manhã quase o carro me atropela aqui mesmo, entendeu? Eu não sei porque não aconteceu acidente aqui ainda. Entendeu? E o que acontece? Os carros passam por aqui, e as pessoas que vão passando de bicicleta aqui, o cara ainda buzina atrás, aqui não é avenida, é uma rua. O cara ainda buzina atrás e escapista para o cara andar de bicicleta lá. Então fica uma dificuldade para mim sair aqui com as crianças de manhã. A gente vê que a rua é bem estreita aqui, o pessoal passa em alta velocidade. É, bem estreita, ainda além disso é caído para o lado de dentro, não é caído para o lado para fora, empoça a água aqui, faz um salseiro aqui o dia de chuva. E os carros que passavam por lá, que passavam pela escola, não estão passando mais por causa do quebra-mola. Então seria o certo colocar um quebra-mola aqui, tem um lá na frente. O certo era colocar um quebra-mola aqui. E essa é a sua opinião e também de outros moradores que pedem para que uma lombada seja instalada aqui na Almeida. Exatamente, a vizinha minha mesmo aqui tem 5 crianças também que vai para o mesmo caminho para a escola aqui. Ó. Tem que fazer esse contorno, não tem jeito, não tem como passar pelos fundos. Tem que cortar a frente aqui. Então a dificuldade é enorme. Tanto ir para cá, para um lado como para o outro, é dificuldade danada. O pedido do Pedro representa o de outros moradores. Ele espera que a prefeitura atenda a solicitação. Ver a necessidade da população, o que a população precisa, entendeu? Não ficar batendo atrás de coisas às vezes que não tem necessidade, quer dizer. Muito obrigada, Marli, pela sua entrevista e esperamos que após a veiculação dessa matéria seja de pronto atendido. E já que nós estamos falando de lombada, vamos incluir também aquela lombada que tem na Estrada dos Pioneiros. Recentemente veiculamos uma matéria onde mostrava uma lombada que é bastante grande, talvez um acesso de passagem elevada, né, mas que vem atrapalhando a vida de todos os caminhoneiros e das pessoas que moram naquela região.
Os caminhões que saem das estradas rurais cheio dos pneus com terra, acabam deslizando e muitas vezes voltam para trás por não conseguir passar no quebra-bolas, que fica bem numa subida. Nós já pedimos a providência aqui através da TV, já foi feita matéria, mas até o presente momento nenhuma solução foi dada. Por isso nós voltamos a repetir e a pedir à Secretaria da Infraestrutura para que atenda a nossa comunidade. Vamos lá. Olha, na tarde deste domingo, dia 5, mais uma grande apreensão foi realizada por equipes que participaram da Operação Horus. Durante uma averiguação de denúncia anônima recebida, equipes policiais tiveram êxito em localizar um depósito gigante de cigarros paraguaios na cidade de Autônia, contendo aproximadamente 5.500 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. No local foram apreendidos 2 caminhões-baú de grande porte e totalmente carregadas, além de uma picape Fiat Strada Adventure e aproximadamente 3.000 caixas de cigarros no chão. Uma verdadeira operação de guerra foi montada pelas forças de segurança na operação integrada, demandando diversos caminhões e apoio de efetivo para a retirada de todo o material ilícito da região. O carregamento apreendido apresenta um prejuízo aos contrabandistas de aproximadamente 14 milhões de reais. Isso mesmo, os contrabandistas tiveram este prejuízo, 14 milhões de reais. E a fonte desta informação é o Umuarama News. Vamos trazendo as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Altamira do Paraná tem oportunidade para nível médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 1.560. Inscrições até o dia 23 de julho. E informações pciconcursos.com.br. O Comando da Aeronáutica tem oportunidade para nível médio e técnico. Os salários podem chegar a R$ 1.870. Inscrições até o dia 21 de julho. E informações pciconcursos.com.br. A Prefeitura de Rio Azul tem oportunidade para fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 16.338. Inscrições até o dia 22 de julho. Informações fauel.org.br. Daqui a pouco você acompanha países que já superaram a Covid-19 retomam as suas atividades. A imobiliária Lovato e Kolarovic é o lugar certo para bons negócios imobiliários, com administração, locação e venda de apartamentos, casas, lotes urbanos, chácaras, sítios e fazendas. A imobiliária Lovato e Kolarovic está atendendo normalmente pelo WhatsApp ou por agendamento. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Doce Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Doce Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051 4455 e 99970 7577. O prefeito de Palotina, Jucenir Leandro Stendler, revogou nesta segunda-feira, dia 6, uma licitação de aproximadamente 2,5 milhões para a compra de equipamentos de proteção individual de servidores do município do Oeste do Paraná durante a pandemia da Covid-19. A medida administrativa foi tomada apenas 3 dias após o Tribunal de Contas do Estado do Paraná apontar 4 indícios de irregularidades no pregão eletrônico, que era destinado ao registro de preços para a compra de EPIs, como máscaras de proteção.
Ao analisar o edital da licitação, a equipe técnica do Tribunal de Contas do Paraná, que acompanha as compras e contratações municipais relacionadas ao combate ao novo coronavírus, apurou a possibilidade de um sobrepreço nos produtos a serem adquiridos. Ao comprar os valores do termo de referência dos 4 lotes mais significativos da licitação, representavam 80% do montante com preços praticados no mercado, possivelmente na plataforma da Nota Paraná, na Secretaria de Estado e Fazenda. Os analistas lá do Tribunal de Contas encontraram diferenças entre 15% e 57% a mais no preço da compra dessas máscaras. A fiscalização continua pelo Tribunal de Contas do Estado. Desta vez, eles fizeram uma notificação à Prefeitura, que suspendeu imediatamente a compra. Se houvesse feito a pregão e também a compra desses equipamentos com superfaturamento, o prefeito poderia até mesmo ser cassado. Alguns países que já superaram a Covid-19, que já passaram do período de contaminação, agora retomam a sua vida. Pouco a pouco, os países voltam às suas atividades de rotina após a pandemia da Covid-19. Alguns deles depois de um longo período de quarentena. Um desses países foi a República Tcheca, que comemorou com festa pública em um grande jantar a reabertura do turismo. Foi ao redor de uma mesa com 500 metros de comprimento, montada na ponte medieval Charles Bridge, que em Praga, na República Tcheca, centenas de pessoas celebraram o fim da quarentena. O país foi um dos primeiros a implementar restrições rígidas, projetadas para conter o coronavírus em meados de março. Em 30 de junho, o país de 10,7 milhões de pessoas relatou 11.895 casos e 349 mortes relacionadas à doença, muito menos do que muitos países ocidentais. O Egito também reabriu a visita às pirâmides no dia 1º de junho. Houve comemorações após as suas pirâmides serem reabertas ao público pela primeira vez depois da pandemia. As autoridades esperam que os turistas voltem a voar para o Egito, depois que os voos internacionais foram retomados no dia 30 de junho, ainda com algumas restrições. Fronteiras e o tráfego aéreo também voltaram a reabrir na Europa. A Europa anunciou a reabertura de seu espaço aéreo, embora tenha proibido a entrada de brasileiros e norte-americanos. Desde o dia 1º de julho, as fronteiras dos países da União Europeia estão reabertas para turistas de 15 países. Moradores do Brasil, Estados Unidos, Turquia e Rússia, por enquanto, têm o acesso proibido. Na China, estudantes voltaram às aulas no final de abril, após um longo período de isolamento. Estudantes do ensino médio de Pequim e Xangai voltaram às aulas no dia 27 de abril. No final de janeiro, a China fechou todas as suas escolas antes das comemorações do Ano Novo Lunar. Desde então, as aulas eram online. Mesmo com a reabertura e a volta da rotina nesses países, a verdade é que a pandemia trouxe uma nova realidade mesmo após a reabertura. E quando será que será a nossa vez, não é? A gente fica se perguntando, com tanto mando e desmando, com tanta política no meio, envolvida, misturada na saúde, né? Os interesses pessoais falando mais altos, pessoas se preocupando com o próprio umbigo. E aí, quando que será a nossa vez de comemorar o fim desta pandemia? Às vezes a gente olha e não vê a luz no fim do túnel, não é? Realmente bastante difícil no nosso país. Mas vamos ter fé que nós vamos sair vencedores com certeza. Vamos continuar acreditando, né? E Londrina registrou mais 3 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, conforme um boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina nesta última segunda-feira. Tratam-se de 2 mulheres de 67 e 94 anos, um homem de 51 anos. Com os novos óbitos, o município de Londrina já atingiu 88 registros. A paciente de 67 anos foi internada em hospital
hospital público no dia 30 de junho, positivou para coronavírus em 1º de julho e evoluiu para o óbito logo no dia 5 de julho. A idosa de 94 anos chegou ao Hospital Filantrópico em 1º de julho e positivou para a doença no mesmo dia. Evoluiu para o óbito nesta segunda-feira. O homem de 51 anos foi internado em hospital público no dia 15 de junho e positivou para coronavírus no dia 16. O paciente evoluiu para óbito nesta segunda-feira. Os 3 pacientes tinham comorbidades, ou seja, doenças pré-existentes e, segundo informações repassadas pela Prefeitura. Vamos conferir as oportunidades de emprego das agências do trabalhador. Em Rolândia, oportunidades para operador de retroescavadeira, oficial de serviços gerais, operador de caldeira, operador de injetora e extrusora, operador de máquinas e pedreiro. Em Cambé, oportunidades para auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de depósito, mecânico industrial e chapeiro. Em Arapongas, oportunidades para auxiliar de logística, operador de refrigeração, representante comercial e técnico em segurança do trabalho. E lembramos que todos os atendimentos da Agência do Trabalhador estão sendo feitos através de agendamento. Você deve entrar no site e assim fazer o agendamento. É justamente aquele site que aparece ali junto às oportunidades de emprego. O projeto transdisciplinar Covid-19 da UEL tem experiências e relatos e começou a coletar os relatos orais com gravação de entrevistas nos quais os entrevistados falam sobre o impacto da pandemia causado pelo novo coronavírus em suas vidas. A proposta da UEL tem a coordenação geral do professor Frederico Augusto Garcia Fernandes, do Departamento de Letras da UEL. Interessados em dar a entrevista contando a sua experiência, podem enviar um e-mail para a conta covid19uel@gmail.com. Repetindo, com covid19uel@gmail.com. Segundo o professor responsável por esta iniciativa, o objetivo é reunir um acervo de relatos que reflitam sobre esse momento que afeta o mundo todo. Para ele, além das informações técnicas como sintomas, números de infectados ou óbitos registrados, a pandemia tem grande impacto na vida das pessoas de ordem econômica, social e também psicológica. Por isso é tão importante esse estudo que está sendo realizado na UEL. Portanto, se você quer dar o seu depoimento, não se esqueça, passe um e-mail para covid19uel@gmail.com. E vamos ao nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 41,30, a soja industrial R$ 98,50, café beneficiado tipo 6, bebida dura R$ 429,30, o boi em pé R$ 208,33 arroba, o frango de corte a R$ 4,21 o quilo, o suíno em pé tipo carne a R$ 4,80 o quilo. Daqui a pouco você vai ver, devido à pandemia, diaristas ficam sem trabalho. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam, o respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotê Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes.
Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotier Restaurante Bar, antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega 3051 4455 e 99970 7577. A crise sanitária dos frigoríficos em meio à pandemia chegou às exportações. 6 unidades de 5 empresas brasileiras tiveram a sua autorização para exportar para a China suspensas. Além de causar toda essa pandemia, a China ainda suspende a produção de frigoríficos brasileiros. O gigante asiático é um dos principais destinos das vendas externas de proteína animal produzida no Brasil. De janeiro até junho foram exportadas 365 mil toneladas de carne bovina para a China, a alta de 148 em relação a 2019. A decisão afeta os frigoríficos Minuano, BRF, ambos em relação às unidades de Lajeado, Marfrig, em Várzea Grande, e Angra, em Rondonópolis, Mato Grosso, e 2 unidades da JBS, uma em Passo Fundo e outra em Três Passos, no Rio Grande do Sul. As suspensões da BRF e JBS de Três Passos ocorreram neste sábado. As demais começaram a receber as sanções a partir do mês de julho. Os frigoríficos parados, é claro, que consequentemente haverá demissões, desempregos e falta de recursos para o nosso povo, não é? Vamos conferir a nossa previsão do tempo. Segundo o gráfico do Clima Tempo, nesta quarta-feira, mínima de 13 e máxima de 21 graus, sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesta quinta-feira, mínima de 10 e máxima de 20 graus, sol com algumas nuvens e não chove. Nesta sexta-feira, mínima de 11 e máxima de 22 graus, sol com algumas nuvens e também não chove. E o desemprego tem sido uma sombra bem feia para muita gente. Os trabalhadores de diárias, os trabalhadores autônomos, é os que mais têm sentido essa dificuldade. Dos 4,9 milhões de empregos perdidos no Brasil de fevereiro a abril deste ano, 720 mil foram de serviço doméstico. A carteira assinada foi trocada por contratos informais feitos no boca a boca. O medo de ficar sem uma renda fez que milhares de trabalhadores domésticos se sujeitassem à informalidade. Segundo dados do CEPAL, a informalidade no setor chegou a 77%. A pandemia da Covid-19 evidenciou também a precariedade e vulnerabilidade dos trabalhadores domésticos. As empregadas domésticas estão sofrendo em meio aos efeitos econômicos da pandemia, o que as deixou confinadas e também sem trabalho. Quem manteve o emprego durante a pandemia se expôs aos riscos de contaminação. No Brasil, com 6 milhões de empregadas domésticas, em sua maioria mulheres negras de áreas da periferia, muitas se viram obrigadas a seguir trabalhando sobre o risco de contágio até nos transportes públicos. Uma das primeiras vítimas fatais no país foi uma mulher de 63 anos que trabalhava em um bairro nobre do Rio de Janeiro. Ela foi infectada pela patroa que retornava de uma viagem à Itália. Diante disso, um grupo de filhos de empregadas domésticas do Brasil divulgou um manifesto pela vida de nossas mães, com a solicitação de uma quarentena remunerada para essas trabalhadoras. Para ajudar os vulneráveis, o governo do Brasil beneficiou essas mulheres agora com um auxílio emergencial, mas a informalidade dificulta o acesso de muitas pessoas. De 5 anos para cá, a maior parte das mulheres tem preferido trabalhar nas diárias por ter uma rentabilidade um pouco maior. Na verdade, a rentabilidade de quem trabalha mensal ou de diária acaba sendo a mesma, porque quem trabalha mensal tem direito a 13º, a férias, fundo de garantia e INSS. Agora, quem trabalha de diária recebe aquele valor e só acaba o vínculo empregatício. Neste momento de pandemia, quem está com a carteira assinada
teve muito mais vantagem por desfrutar de outras possibilidades, como suspensão do contrato de trabalho, férias ou redução de jornada, enfim, né? Neste período de pandemia, infelizmente as diaristas acabaram aí ficando sem os seus trabalhos que eram tão garantidos anteriormente, né? Vamos agradecendo a participação de cada um de vocês e amanhã a gente retoma com a nossa programação local. Um bom descanso, uma boa noite para você.